Hoje nós vamos ver os versículos de 1 a 12. Não. Não. Pronto. Agora foi. Essas coisas digitais às vezes dão problemas. Êxodo capítulo 3. Vamos ler os primeiros 12 versículos. Hoje nós vamos ver esse tema aí. Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seu plano. Quem aqui é imperfeito? Amém. Então Deus pode nos usar, certamente. Êxodo capítulo 3, de 1 a 12, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado do oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. E este será o sinal de que eu lhe enviei. Eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Nos parece óbvio que Deus trabalha de forma ativa nos contrastes da vida. Por exemplo, quando estamos fracos, Deus nos fortalece, porque Ele é um Deus onipotente. Quando estamos quebrados, Deus nos restaura, trazendo cura interior, porque Ele é um Deus de graça. Quando estamos impotentes de fazer qualquer coisa, Deus se aproxima de nós e nos concede tudo o que nós precisamos na sua pessoa. Isso é evidente não apenas nas Escrituras, mas no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Deus, de fato, trabalha, age nos contrastes das vidas. E talvez não há nenhum lugar melhor de observar isso do que aqui no livro de Êxodo. Em Êxodo, nós encontramos um Deus onipotente agindo por meio de um homem fraco para libertar o seu povo que estava debaixo de opressão. Deus vem ao encontro de um povo que está enfraquecido devido à escravidão. Deus salva, redime o seu povo. Nós vamos ver que nesse livro Deus trabalha nos contrastes da vida. E isso é verdade nas nossas vidas também. Mas a grande ideia realmente que eu queria destacar nesse trecho hoje é que Deus chama pessoas imperfeitas
para desfrutar de um relacionamento consigo e ele os usa para cumprir os seus propósitos. Ele faz tudo isso para a sua própria glória. Ele usa pessoas fracas para a sua glória, porque ninguém pode dizer, no final de contas, fui eu que consegui alguma coisa, fui eu que fiz tal atividade, ou é por causa da minha força ou da minha habilidade. O poder de Deus, em específico, o poder que nós vimos na semana passada, o poder de Deus de restaurar, é o poder da ressurreição, é o poder que redime, o poder que concede vida eterna, vida nova. Eu gostaria também de destacar outra coisa hoje. Nunca duvide do coração de Deus e seu desejo de reconciliar consigo o ser humano. Deus se alegra em vir ao encontro do ser humano. Ele se alegra em nos usar para a sua glória. Por isso nós não devemos nos sentir inseguros ao servir a Deus. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Inteiramente sobre Ele, do início ao fim. Êxodo 3 abre com uma cena típica na vida de Moisés nessa altura do campeonato. Ele estava no deserto. Nós encontramos ele procurando pastagens para apacentar os rebanhos do seu sogro Jetro. Então, Moisés já está com 80 anos de idade aqui, certo? Ele saiu do Egito com 40 anos, mas 40 anos se passam, um período que para nós pode parecer longo, né? Mas Deus tem um tempo perfeito e Deus nunca está atrasado naquilo que Ele faz. Moisés não é mais um jovem, não é mais uma criança. Aqui sua vida e sua rotina demonstram que ele está vivendo uma vida razoavelmente tranquila, em paz. Ele não faz ideia de que neste dia, o dia deste trecho, que nesse dia tudo vai mudar, a sua vida vai mudar para sempre. Ele não sabe que em alguns meses ele estaria de volta nesse mesmo lugar, no deserto, com o povo redimido de Deus. Nesse mesmo monte, que aqui no trecho é chamado de Horebe, é o mesmo monte também chamado de Sinai. Certo? Nós encontramos isso no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio vai nos mostrar que Horebe e Sinai são o mesmo lugar. Então Deus vai fazer grandes coisas e até a promessa com que ele termina o trecho é de que ele vai trazer o povo de Israel de volta àquele monte e ali o povo iria adorá-lo. Deus iria fazer grandes coisas. Deus iria dar os seus 10 mandamentos ao povo, iria ratificar uma aliança com o seu povo. Mas nesse dia, Moisés viu algo fora do comum. Um dia rotineiro até uma certa altura. Ele estava apacentando o seu rebanho quando, de repente, surge ali uma sarça, um arbusto que está queimando. Agora, isso não deve ter sido fora do normal, o fato de estar queimando. No deserto, às vezes, as coisas queimam. É um lugar seco. Mas a diferença é que esta sarça não está se consumindo. Está queimando, mas está continuando de pé, íntegro, sem se consumir. Aí, o trecho nos mostra que ele pensa consigo mesmo. Deixa eu ir até ali para ver o que está acontecendo. Quando ele chega perto da sarça ardente, ele ouve a voz de Deus vindo de dentro, dizendo: Moisés, Moisés. Moisés responde: eis-me aqui. Não é o único que respondeu assim quando foi chamado. Se vocês se lembram, Samuel também respondeu: eis-me aqui. Isaías também. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Com isso, o trecho nos mostra que Moisés escondeu o seu rosto. Nós não sabemos se ele caiu o rosto em terra ou se ele virou as costas, mas ele escondeu o seu rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Agora, algumas coisas importantes aqui.
Houve alguns anos atrás de um pastor que pregava descalço, porque ele achava que o lugar onde ele estava pregando era Terra Santa, assim como Moisés aqui na sarça ardente. Meus queridos, não é essa interpretação que nós devemos chegar, certo? Por que esse lugar é santo? A gente vai ver adiante. Mas o que nós temos aqui é algo muito interessante. Deixa eu só destacar rapidamente no mapa. Eu acho que esse mapa não é o mesmo que está ali, porque aqui é do Antigo Oriente Médio que nós usamos no Antigo Testamento. Pouquinho difícil de ver, mas o trecho no capítulo 2 nos mostra que porque Moisés matou um egípcio, ele fugiu do Egito e ele vai para a terra de Midian, essa terra aqui do lado leste do Mar Vermelho, certo? Então ele sai do Egito, ele vai para a terra de Midian, onde ele ali vai casar com uma mulher chamada Zípora, o pai dela é Jetro, e ele vai passar esses 40 anos aqui nessas redondezas. Mas nesse dia em específico, o trecho nos diz que ele está aqui do outro lado, ele está aqui no Sinai, ele está apacentando os rebanhos do seu sogro. Não era fora do comum esse povo que peregrinava de um lugar para o outro em busca de água, em busca de pastagem para os seus rebanhos. Então, o fato dele estar deslocado... Eita, não sei o que aconteceu agora. O fato dele ter se deslocado essa distância toda não é tão fora do normal para esse povo nômade, que eles viviam em tendas, eles se mudavam de um lugar para o outro justamente em busca de um lugar bom para o seu rebanho. E aqui nós temos uma foto, na verdade, tirado ali daquela região do Sinai. Essa região deserta, mas como você pode ver, cheio de montes. Hoje nós não sabemos exatamente qual é o exato monte chamado Sinai, ou chamado de Horebe. São muitos ali na região. Mas nós sabemos que era ali na península Sinai, que fica entre o Egito e o Mar Vermelho. E aqui Deus vai se manifestar a Moisés. Na teologia, nós usamos esse termo para falar sobre uma manifestação visível do próprio Deus. Alguém pode me ajudar a lembrar alguma outra teofania no Antigo Testamento? Alguma outra manifestação da presença visível de Deus? Isso, quando Jacó lutou com o anjo do Senhor, sim. Que mais? O quarto homem na fornalha, isso, quando... como são os nomes deles? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Isso. Quem mais? Gideão, quando viu o anjo do Senhor. Abraão também, absolutamente. Então nós encontramos muitas vezes essa expressão aqui, o anjo do Senhor. Em Atos capítulo 7, quando Estevão está pregando, antes dele ser morto pelos judeus, ele vai falar que Moisés viu o anjo, ele não fala o anjo do Senhor. Interessante isso. De alguma forma, este era um mensageiro de Deus, mas Deus mesmo está presente ali na sarça ardente também. Como é isso? Alguns teólogos e comentaristas pensam que quando se vê o anjo do Senhor, é uma manifestação pré-encarnada de Jesus. Eu não tenho certeza sobre isso, é possível, mas uma coisa é certa, nós temos aqui uma manifestação onde Deus lhe aparece e, de uma certa forma, Moisés parece entender que é algo diferente, é algo sobrenatural, ao ponto dele esconder o seu rosto com medo de olhar para o Senhor. Então, Moisés entende, ele pelo menos tem a sensação de que a santidade e a glória de Deus que está sendo manifestado ali naquele momento são de extrema importância. Esse temor não é algo comum para descrentes. Às vezes até tem crente, né, que não tem muito temor do Senhor. Muitas pessoas pensam que são melhores do que realmente são.
Alguns pensam que Deus lhes deve alguma coisa. Ou tem outras pessoas que pensam que Deus não é muito diferente delas mesmas. Tinha até uma música nos anos 90, lá nos Estados Unidos, em inglês, que dizia: e se Deus fosse um de nós? Até aí tudo bem, Jesus se fez carne e habitou entre nós, né? Mas a música continua: e se ele fosse um desajeitado, um bagunceiro, como um de nós? Aí não, né? Muitas pessoas visam Deus desta forma. Deus é santo. E algumas pessoas podem pensar: e daí? Isso não me importa. Mas o que eu quero destacar hoje, ao vermos esse trecho, ao pensarmos sobre o fato de Deus usar criaturas como nós, pessoas imperfeitas, eu quero que você entenda uma coisa: Deus é perfeitamente santo. Ele é alto, Ele é exaltado, Ele é glorioso. Apenas Ele é criador e sustentador. Apenas Ele é o Todo-Poderoso. Apenas Ele é completamente independente de tudo e de todos. Ele não precisa de nada, não precisa de ninguém. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Ele é puro, ele é sem mácula, ele é perfeito em sua bondade. Enquanto tudo e todos os outros fazem parte da obra criada, Deus é alto e exaltado. Então, tendo isso em mente, deixa eu compartilhar alguns princípios que nós encontramos aqui nesse trecho. Primeiro, não é possível fugir de Deus nem de seu plano. Não é possível fugir de Deus nem de seu plano. Eu não sei se você já tentou fugir de Deus ou de alguma situação, certo? Moisés não estava necessariamente fugindo de Deus. Diz que ele fugiu do Egito. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque ele matou aquele egípcio, e segundo, porque os hebreus não o aceitaram quando ele fez aquele ato. Os hebreus meio que o rejeitaram. Quem é você de se fazer juiz de nós? Eles disseram. Então ele vai fugir daquele local. Tem outros no conto bíblico que também fugiram por uma razão ou outra. Encontramos Jonas fugindo, tentando fugir de Deus ou da sua presença por causa do chamado de Deus na sua vida. Mas uma coisa aqui na história de Moisés se torna evidente. Moisés, diferente de muitas outras pessoas, ele vai passar a experimentar um relacionamento íntimo com Deus que era diferente do que Deus tinha com quase todos os outros. Nós vamos ler ainda mais adiante no livro de Êxodo que Moisés era amigo de Deus e ele falava com Deus face a face. Pensa sobre isso. Enquanto ele não pôde olhar para Deus no sentido de olhar e ver toda a glória e esplendor de Deus, a ideia de ter essa intimidade face a face é de viver na presença, de estar junto, de estar vivendo com um relacionamento profundo e íntimo. Até essa altura da história, nós não vemos isso sendo óbvio na vida de Moisés. Mas a partir daqui, ao longo da história, nós vamos encontrar Moisés se relacionando com Deus de uma forma maravilhosa. Deus tendo compaixão dele, um assassino que estava fugindo da lei, um foragido. Além de Jesus, talvez Moisés é o que tinha mais intimidade como ser humano. Jesus, obviamente, filho de Deus, mas além de Jesus, Moisés é provavelmente aquele em toda a história humana que teve mais intimidade com Deus do que qualquer outro. Quando ele matou o egípcio, ele fugiu do Egito, mas a verdade é que ele não pode fugir do plano de Deus, né? O plano de Deus começou lá atrás no capítulo 1, quando o faraó estava mandando matar todos os bebês, lembram? E Deus preservou a vida de Moisés, e a gente vê ao longo dessa história que o cuidado de Deus na vida desse homem é único, é especial, mas é porque Deus tem um plano, e não se pode fugir do plano de Deus, não se pode fugir da presença de Deus. A história de Moisés demonstra o desejo de Deus de se relacionar com o seu povo. Começando com Moisés,
Mas, indo adiante, nós vamos ver um Deus que quer se relacionar com o seu povo escolhido. Um Deus que vai atrás dos seus eleitos. Não se pode fugir de Deus, da sua presença, nem do seu propósito e do seu plano. Deus é o Deus, como a gente vê até na parábola do pastor e daquela ovelha perdida, Deus vai atrás daquela uma ovelha. Ele é um Deus que vai atrás, ele busca, é ele que toma a iniciativa. Segundo princípio que nós encontramos é que Deus é perfeitamente santo e glorioso, majestoso. Não sei se você já leu esse trecho e contemplou essa realidade, mas quando Deus diz para Moisés tirar suas sandálias, porque aquilo ali onde ele está de pé é terra santa, Deus está revelando algo sobre a sua própria pessoa a Moisés. A terra não era santa porque, de alguma forma, aquela areia, aquelas pedras, por si mesmas, eram santas. Aquela terra era santa porque Deus estava presente. A terra era santa porque o Deus Santo estava ali naquele lugar. Agora, ao longo das Escrituras, nós encontramos muitas características de Deus, né? Muitos atributos de Deus. Mas a santidade de Deus é o único atributo que nós vamos ver repetido mais de uma vez junto, certo? Em mais de um lugar nós vamos encontrar Deus sendo reconhecido como santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 3, quando Isaías teve aquela visão da sala do trono de Deus, ele reconheceu que Deus era santo, santo, santo. Escutem, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós encontramos essa mesma expressão também em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, dizendo: Ele é santo, santo, santo. Em Deuteronômio capítulo 4, que é a segunda menção da lei, literalmente o que significa Deuteronômio, a segunda menção, o segundo relato da lei. No capítulo 4, versículos 23 a 24, nós lemos o seguinte: Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. E nós encontramos um Deus zeloso por sua santidade. Um Deus que ensina a seu povo de ser santo porque Ele é santo. Um Deus que é separado, é distinto de tudo e qualquer outro, porque Ele é perfeito, Ele é santo. Uma coisa interessante quando nós pensamos sobre Deus ser um fogo consumidor e um Deus zeloso, uma coisa engraçada que a gente ouve muito em igrejas mais pentecostais ou neopentecostais é essa busca por fogo, né? A gente até chama de igreja de fogo, né? Mas quase sempre quando a gente vê fogo nas escrituras é uma coisa negativa, não é uma coisa boa. É juízo, certo? É castigo, é uma intensidade que você não quer experimentar. Você dizer que eu quero experimentar o fogo, meu querido, cuidado com o que você pede, viu? Cuidado. Porque Deus tem um fogo consumidor. Fogo é metáfora para o juízo de Deus. A gente encontra Deus queimando a palha quando a palha é separado. Nós encontramos a ideia de fogo como Deus vindo para agir com juízo durante a tribulação. Nós encontramos que Deus derrama fogo sobre a terra. Encontramos até que um dia a terra será purificada por fogo. Encontramos uma menção positiva de fogo em 1 Pedro capítulo 1, quando lemos que devemos ser santos porque Ele é santo. Por quê? Porque assim como
o ouro é purificado pelo fogo, também nós somos purificados pela tribulação. Então, meu querido, o fogo é a tribulação, é a luta, é a coisa difícil. Ou é o juízo de Deus. Esse fogo aqui é um pouquinho diferente, porque nesse fogo Deus se manifesta a Moisés e não consome. E Deus é um fogo consumidor? Gente, a ideia aí é que Deus é um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus santo que preza por sua santidade. E por isso, ele diz para Moisés tirar suas sandálias. Por que é que ele pede que Moisés tire as suas sandálias? Há alguns pensamentos aqui, mas o mais provável é porque naquela época, por serem nômades, não tinham carros, não tinham automóveis e bicicletas e motos para se deslocar de um lugar para outro, era tudo a pé. Você andava a pé, ou em melhor dos casos, você andava em cima de um jumento, ou um camelo, ou alguma coisa. Mas eles andavam com sandálias, e a terra empoeirada, as ruas, os pés eram considerados a parte mais imunda da pessoa. E ainda hoje, no Oriente Médio, o pé é considerado extremamente imundo. No mundo árabe, é uma ofensa você mostrar a parte de baixo do seu sapato, a sola do seu sapato. Em alguns lugares, é comum você tirar os seus sapatos ao entrar dentro da casa, porque está trazendo a sujeira de fora. Então, quando Deus fala para Moisés tirar suas sandálias, é esse retrato de que os pés são imundos. E na presença de Deus, nada impuro pode estar presente. Agora, nós encontramos diversas expressões sobre a santidade de Deus e a impureza do homem. Inclusive, até mesmo Isaías, quando ele vê essa visão em Isaías capítulo 6, da glória e da santidade de Deus, diz que ele cai em si e diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, certo? Essa impureza do ser humano é a realidade na qual nascemos. Todos somos pecadores, todos nascemos carentes da obra de Deus de nos perdoar e de nos restaurar. Então aqui nós encontramos um retrato muito visível de um Deus santo que não permite que nenhuma coisa impura esteja em sua presença. Por isso que ele diz, Moisés, tire a sua sandália, porque a terra em que você pisa é terra santa. Terceiro princípio, desculpa, aqui é Salmo 99, 9, esqueci de ler. Diz, exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Esse convite de nos prostrarmos, assim como Moisés temeu a Deus naquele momento, devido à santidade e à glória, nós também devemos ser tementes a Deus. Não que a gente precise se esconder, porque Jesus tomou sobre si a ira de Deus, o castigo de Deus, digamos, o fogo de Deus, né, caiu sobre Jesus, e nós não precisamos experimentar isso. Ao mesmo tempo, nós jamais devemos perder do nosso entendimento ou esquecer que Deus é santo, que Deus é perfeito e que Ele não permite que impureza esteja na sua presença. Por isso que Deus diz, sede santo, pois eu sou santo. Um terceiro princípio. Deus é amoroso e vai atrás dos seus escolhidos. É muito curioso isso aqui, né? Porque Moisés estava no deserto, né? Fazendo o que tinha feito por muitos anos, apacentando os rebanhos. Ele não tinha intenção nenhuma naquela altura de ir para o Egito resgatar o povo de Deus. No início, nos parece que ele até teve um certo pensamento de querer libertar. Hebreus até vai falar sobre isso, que no primeiro momento, Moisés queria libertar o povo, queria salvar o povo quando ele matou aquele egípcio, mas o povo não o reconheceu como o libertador de Deus. Mas agora, Deus vai atrás dele e no meio do deserto, no lugar onde você pode pensar o lugar mais isolado do mundo, mais distante de qualquer pessoa ou de civilização, Deus vai ao encontro dele e o chama para uma obra especial.
E isso nos mostra a iniciativa de Deus de ir atrás dos seus. Certo? Ele vai fazer isso com o povo de Israel, mas ele começa aqui com Moisés. Nos mostra o desejo de Deus de se relacionar com o seu povo. Agora, a cruz, hoje para nós, é a maior demonstração da iniciativa de Deus de vir até nós. Deus nos ama e Ele veio até nós na pessoa do seu Filho. Deus em carne, viveu entre nós, morreu na cruz para pagar o nosso pecado. Ressuscitou no terceiro dia para nos assegurar a vida eterna. Então nós encontramos aqui que Deus nos ama. Ele nos perdoa, não porque nós somos alguém, mas é por causa de Cristo, porque Cristo morreu por nós. A própria parábola do filho pródigo é um excelente exemplo, ilustração desse amor e desse compromisso de Deus Pai. Nós encontramos o filho que rejeitou, abandonou a família, levando consigo a sua herança, foi gastar numa terra distante, gastando com prostitutas e com farra. Quando perdeu tudo, estava no fundo do poço, querendo até comer a lavagem dos porcos. Ele caiu em si e disse, deixa eu voltar para o meu pai e tentar pelo menos até trabalhar como servo. E diz que quando o pai o avistou de longe, o que o pai fez? Saiu correndo, foi ao encontro dele. Isso nos mostra um retrato de um pai que vai, que está buscando, que vai atrás dos seus para demonstrar amor, compaixão e restauração. Moisés não era um homem perfeito, ele tinha assassinado um egípcio. Ele nunca recebeu a autoridade de Deus de fazer isso. E por causa dessa situação, ele agora era foragido, estava fugindo da realidade ali no Egito. Mas Deus é tão amoroso que ele vai atrás desse homem, ele vai usar esse homem imperfeito, pecador, para cumprir os seus propósitos. Deus usa pessoas imperfeitas. Agora, isso também não é uma desculpa para você dizer, eu não vou crescer, eu não vou me capacitar, eu não vou receber treinamentos, porque Deus vai me usar como uma pessoa imperfeita do jeito que eu sou. Meu querido, cuidado com essa visão, viu? Não é essa ideia que o trecho quer nos mostrar. Quer nos mostrar que Deus usa sim, Ele capacita sim, mas nós temos toda a responsabilidade de sermos zelosos com os talentos que Deus nos dá, com os dons que Deus nos dá, e sempre aprimorar para que vivamos em excelência. Ainda mais do que essa realidade de que Deus vai atrás dos seus e usa pessoas imperfeitas para cumprir os seus propósitos, nós temos um Deus fiel que cumpre suas promessas. Nós vimos isso 2 semanas atrás, um Deus fiel. Um Deus que, vocês se lembram, no final do capítulo 2, diz que Deus viu, Ele ouviu e Ele conheceu a realidade dos seus filhos. Nós vemos mais ou menos as mesmas expressões de novo aqui no capítulo 3. Quando Deus fala a Moisés, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. E até no versículo 9, de novo, vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Nos mostra um Deus atento, certo? Não é um Deus que está dormindo, se esqueceu do povo, me lembrei agora, né? Não, se você se lembra, aquela palavra, Deus se lembrou do seu povo, não era que Deus se esqueceu, mas é uma palavra em hebraico que quer dizer que Deus sabe e Ele age em cima dessa sabedoria, certo? Então, nós estamos, a partir dali, nos preparando para a ação de Deus, o mover de Deus de fazer uma grande obra através desse homem. Novamente aqui, nós encontramos um Deus fiel à sua aliança. Quando Deus diz a Abraão, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus estava dizendo a Abraão, eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que, começando ali com Abraão, chamou ele
de uma terra distante para ir até uma terra onde eu lhe mostraria, e ali faria dele uma grande nação, e seria bênção para ele, e ele iria abençoar todos os povos da terra. Aquela promessa, Deus está ressaltando aqui para Moisés. Agora, muito interessante isso, porque Moisés foi criado dentro do palácio, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ele era israelita, porque diz que ele matou o egípcio tentando ajudar os seus irmãos. Até em Hebreus capítulo 11, nós lemos que Moisés sabia que ele pertencia ao povo de Deus. Interessante isso. Quando nós, aqueles que são casados, né, quando nós nos casamos, nós colocamos uma aliança na mão, né? É um pequeno lembrete da promessa que nós fazemos ao nosso cônjuge. Da mesma forma, quando Deus faz uma aliança com o seu povo, a sua palavra é o lembrete de que ele certamente cumprirá o que ele disse. A sua palavra é um lembrete de que ele é fiel, que ele não se esquece e que ele cumprirá fielmente aquilo que ele prometeu. Deus vê, ele ouve, ele conhece, porque ele é um Deus compassivo, ele é um Deus fiel. Lamentações capítulo 3, 22 a 23, um trecho muito conhecido por nós, mas deixa eu ler de novo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando você para e olha para a sua vida, você consegue enxergar a fidelidade de Deus? Eu espero que sim. Não quer dizer que tudo é sempre fácil. Não. Mas quer dizer que Deus está presente, que Ele é fiel e que Ele vem ao nosso encontro com misericórdia e com fidelidade. O quinto princípio não é tanto um princípio quanto uma observação, certo? Moisés se sentiu inseguro com o chamado de Deus. Porque quando Deus o chama e diz, eu vou usá-lo ou vou levá-lo a libertar o povo, diz assim, versículo 10, agora venha, eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Depois de Deus ter falado para Moisés que ele era o Deus da aliança, que ele era um Deus que tinha visto o sofrimento do seu povo, Deus agora vai dizer a Moisés, você é o homem que eu vou usar para libertar o meu povo da escravidão. Versículo 11, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É curioso essa pergunta, né? Porque 40 anos atrás, quando ele matou o egípcio, ele queria ajudar o povo, né? Ele tinha era jovem comparado com os 80 anos, né? Mas ele pensou, eu vou libertar meu povo, vou ajudá-los aqui agora. Mas 40 anos depois, quem sou eu? Né? Agora, eu acho certo o fato de Moisés ter escondido o seu rosto, sim, porque ele reconheceu a santidade de Deus. E de uma certa forma, essa reação de Moisés não é errada. Por quê? Porque Moisés, olhando para si mesmo, diante da santidade de Deus, reconheceu, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Esse Deus que está se manifestando aqui, um Deus todo-poderoso, está me chamando, um homem pecador, imperfeito? A realidade é que quando Deus chama pessoas para cumprir determinadas obras, é muito comum se sentir fraco. Se você não se sente fraco com o chamado de Deus na sua vida, meu querido, você precisa se humilhar, certo? Eu não posso nem lhe dizer quantas vezes ao longo dos 20 e tantos anos de ministério eu parei e disse, Senhor, eu não tenho condições de fazer o que precisa ser feito. Né? 2 anos atrás, eu quase morri e depois que eu não estava melhorando, eu pensando, Senhor, tenho o desejo, a visão de levantar essa igreja aqui no Eusébio, de um dia termos terreno próprio, ter construção, podermos treinar missionários, pastores, líderes e também enviar missionários. Como é que isso vai acontecer? Bom, Deus tem se demonstrado fiel, Deus está cumprindo
a sua vontade aqui em nosso meio. É bom, é certo nos sentirmos insuficientes. Por quê? Porque a verdade é que Deus não precisa de nós, como eu comecei dizendo. Deus não precisa de você. Ele não precisa de mim. Se você pensa em algum momento que Deus é um sortudo por ter você do lado dele, meu querido, você é arrogante. Deus não precisa de ninguém. Ele é um Deus todo-poderoso, autossuficiente. Ele é soberano. Mas por causa da sua graça e misericórdia, Ele nos escolhe para cumprir os seus propósitos. Gente, pensa no privilégio que é esse. Nós, como Moisés, pessoas imperfeitas, Deus faz isso para que ninguém possa chegar no final da obra e dizer, fui eu. Olha o que eu fiz, né? Deus ama usar pessoas imperfeitas, fracas e inadequadas. Ele usa vasos quebrados para revelar a sua redenção e a sua libertação. O último princípio, Deus cumpre os seus objetivos não por causa de nós, mas apesar de nós. Isso é verdade. Você parar para imaginar, toda vez que você já pecou ou errou, né, na sua jornada cristã, e você passa a entender que Deus ainda assim está lhe usando, é que Deus está lhe usando a despeito da sua fraqueza, a despeito do seu pecado, e é por causa dele. Como é que eu sei disso? Porque logo depois de Moisés dizer, quem sou eu? Versículo 12, Deus respondeu, eu estarei com você. Meu querido, não há palavras mais lindas em toda a Escritura do que Deus dizer aos seus, eu estou com você. A presença de Deus é a promessa de poder, é a promessa de capacitação, é a promessa de graça. Certo? Nenhuma obra a qual Deus nos chama é grande demais para o Deus a quem servimos. Entenderam? Nenhuma obra é grande demais. Por quê? Porque é sobre Ele e não é sobre nós. Que privilégio é de ser usado por Deus nessa obra. Não depende de mim. O chamado de Deus sobre a minha vida é porque Deus age apesar das minhas fraquezas. O mais que nós dependemos de Deus, o mais que Ele é glorificado em nossas vidas. O mais que nós dependemos de Deus, o mais que Ele é glorificado em nossas vidas. Deixa eu ler um trecho em 1 Coríntios capítulo 1. Paulo fala algo parecido. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31. Paulo escreve, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram muitos chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. As fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus usa os fracos para envergonhar aqueles que pensam que são fortes, né? Deus usa o fraco para envergonhar o forte, o louco para envergonhar o sábio. Ele diz que o que você tem na sua vida que é bom, quer dizer, qualquer sabedoria, qualquer justiça, qualquer santificação, qualquer redenção, não é você, é Cristo em você. É a obra dele na sua vida. Não é porque você é alguém, mas é porque Cristo se tornou isso para nós. E o final, de novo, deixa eu ler. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meus queridos, a glória de Deus na redenção é que Ele usa pessoas como nós para avançar os seus propósitos, para avançar a sua missão de se fazer conhecido em toda a terra, de ser glorificado. Deus usa
Nós, a igreja, pessoas imperfeitas, pessoas, às vezes, com um passado cheio de pecado, cheio de erros cometidos, Deus usa pessoas como nós, pessoas como Moisés, para avançar os seus propósitos. E a razão maior de tudo é que Deus seja glorificado, para que ninguém chegue no final da obra e diga, fui eu. Mas não, é Ele, glorie-se no Senhor. 3 questões de aplicação prática. Primeiro, a presença de Deus deve ser o suficiente para nós em qualquer circunstância. Se você se sente fraco, você se sente uma pessoa inadequada, uma pessoa incapaz de servir a Deus, lembre-se, a presença de Deus é tudo o que você precisa. E Deus não apenas prometeu sua presença para Moisés. Essa semana vocês vão receber o guia devocional digital que nós preparamos, e ali eu coloquei vários trechos ao longo das Escrituras onde Deus promete a sua presença a alguém. Prometeu a Isaac, prometeu a Jacó, prometeu aqui a Moisés, prometeu a Abraão, prometeu a Josué. Lembre-se quando Deus, falando para Josué, antes dele entrar na terra prometida, ele diz, seja forte e corajoso. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, estará contigo. Mas não é só para eles. Até lá no Novo Testamento, em Hebreus, nós encontramos Deus dizendo, eu nunca os abandonarei, nunca os deixarei. Recitando o que nós lemos em Deuteronômio. A presença de Deus é o suficiente para nós em qualquer circunstância. Seja uma circunstância de sofrimento ou seja uma circunstância de uma obra que nós estamos fazendo para Deus, um ministério. Segundo, Deus é glorificado ao usar pessoas pequenas e fracas como nós em sua obra. Deus é glorificado ao nos usar. Isso é uma coisa que diariamente você tem que se render a Deus e dizer, Deus, me humilhe, me mostre que eu preciso de ti. Me mostre que eu não tenho tudo o que eu preciso. Me capacite, me dê ousadia, me dê sabedoria. Tiago vai nos dizer que quando qualquer um pede sabedoria a Deus, Deus vai lhe dar. Sabedoria do alto, é uma promessa. E terceira aplicação, e última, Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Por isso, Ele é digno da nossa confiança. Por isso, em Provérbios 3, 5 e 6, nós lemos, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em tudo, entregue o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará os teus caminhos. A ideia é essa. Deus tem a sabedoria, o poder, tudo o que você precisa para a vida cristã e para servi-lo fielmente. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus da redenção, um Deus que nos chama, um Deus que nos usa, um Deus que nos capacita. Pai, obrigado por essa promessa da Tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque reconhecemos que sem Tua presença nós não conseguimos fazer nada, ó Deus. Os batimentos do nosso coração, o nosso fôlego, reconhecemos que tudo isso vem da Tua mão, ó Deus. A força, o vigor que nós temos para trabalhar, para viver, a saúde, isso vem da Tua mão, ó Deus. Nos ajude a reconhecer isso, ó Pai, para que o Senhor seja glorificado em tudo que viermos a fazer. Que não seja a respeito de nós, mas que seja sempre a respeito de Cristo. E é por causa dele e para a sua glória que oramos. Amém. Samuel?
ser assim como és, é o meu desejo, pois tu és fiel. Teu querer para mim é compromisso, ó Pai. Meu sentir o forma, meu pensar transforma, meu querer conforma ao teu Senhor. Ser assim como és é o meu desejo, pois tu és justo. Teu querer para mim é tua justiça, ó Pai. Meu sentir o forma, meu pensar transforma, meu querer conforma ao teu Senhor. Ser assim como és é o meu desejo, pois tu és santo. Teu querer para mim é santidade, ó Pai. Meu sentir o forma, meu pensar transforma, meu querer conforma ao teu Senhor. Meu sentir o forma, meu pensar transforma, meu querer transforma ao teu Senhor, ao teu Senhor. Irmãos, só para encerrar com alguns avisos, na quarta-feira nós temos culto de oração, 19 horas, aqui mesmo no prédio da igreja. No prédio não, né? Aqui nesse espaço ainda. Mas, com a permissão de Deus, nós estaremos aqui às 19 horas. Então, se você pode, venha estar conosco aqui. Temos tido tempos maravilhosos de oração, louvor, intercessão e agradecimento, né, pelo que Deus tem feito, pelo que Ele é. Então, venha na quarta-feira. No sábado, a única programação que teremos aqui vai ser o clube de leitura. Alguns estão participando. Nós vamos ter aqui às 16 horas, vai ser aqui mesmo. E aí a gente vai comunicando lá no grupo. Mas, e com a permissão de Deus, novamente estaremos aqui no domingo, às 8h30, com a EBD. E logo depois o culto, certo? Nenhum outro aviso, né, pastor? Beleza? Qualquer coisa a gente vai comunicando. Deixa eu orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo juntos. Obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos concede, primeiramente pela EBD, que aprendemos a respeito do Senhor Jesus. Obrigado também por essa mensagem encorajadora e desafiadora que acabamos de ouvir. Primeiramente, de saber que não há nada em nós que tenha méritos para o Senhor usar. Ao mesmo tempo, sabendo, ó Deus, que o Senhor usa pessoas como nós, falhos, pecadores, mas o Senhor, pela sua soberania, resolveu usar nós. Que possamos, ó Deus, sermos encorajados por isso. Cada irmão aqui que sabe que tem os seus dons e que eles possam despertar para sentir-se privilegiados de serem usados por Ti, Senhor. Em diversos ministérios, áreas, tanto da igreja, quanto também da vida comum, as suas famílias, seus trabalhos, escolas, faculdades. O Senhor usa cada um de nós para a sua glória. Muito obrigado por esse tempo
Que o Senhor tome esse restante de dia, tudo que temos que fazer, tudo que formos decidir, que seja para a tua glória e para o teu louvor. E essa semana também, ó Deus, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, e que em tudo possamos decidir usar as nossas vidas e tudo que temos para engrandecer o teu nome. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e uma boa semana para todos.